graça e a paz a todos os nossos irmãos e irmãs. Uma boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite especial para nós, a mais uma noite de louvor e adoração ao nome de Jesus. Glorificando e bendizendo o nome dEle por toda a sua bondade, por toda a sua misericórdia, pelo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Nós somos muito gratos, amém? Somos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você nessa noite abra o seu coração, para juntos nós passarmos esse tempo aqui e sermos edificados, sermos abençoados ainda mais por uma ministração da palavra de Deus, palavra que cura, uma palavra que liberta. A palavra de Jesus, ela restaura, né? O Evangelho, ele é restaurador. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia e com certeza todos nós seremos alcançados com toda a bondade, misericórdia de Deus e salvação. Eu quero nessa noite compartilhar a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Quero considerar o versículo 31 até o verso de número 33. Mateus 13, 31 ou 33. Essa é a palavra que eu quero considerar com os irmãos hoje, em nome de Jesus Cristo. Diz assim: E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma numa árvore, de modo que todas as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Amém? Quero orar junto com você mais uma vez. Permita-me orar em nome de Jesus. Deus, nosso Pai, em nome de Teu Filho amado e Salvador, Jesus Cristo, eu quero nessa noite maravilhosa, Deus, e digo isso pela alegria no meu coração de estar diante do Senhor, assim como com os meus irmãos que do outro lado estão acompanhando. Creio que também o Teu Santo Espírito já acalmando a alma e o coração, preparando, arando a terra do nosso coração para receber a semente. Possamos todos nesse tempo oportuno, não apenas receber a semente, mas contribuir com que o solo do nosso coração seja uma boa terra, para que essa semente produza e dê muitos frutos. Eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor alcance as famílias, todos os lares que estão ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor continue nos fortalecendo e nos animando em tempo de crise, Pai. Que nossa alma venha a ser fortalecida, que o nosso espírito venha a ser fortalecido. E que quando tudo isso passar, possamos sair dessa experiência tendo crescido, tendo uma fé madura, uma espiritualidade integrada na verdade e com possibilidades absurdas de produção extraordinária, Deus. Obrigado, Deus, por tudo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Esse capítulo 13 do livro de Mateus, Jesus, ele vem numa sequência de mensagens, né? Ele vem numa sequência de parábolas, na verdade. Ele vem falando a todo tempo para as pessoas, para os discípulos, para as multidões, fazendo considerações, usando elementos que eram comuns e
e normal para o conhecimento ou para a relação diária e cotidiana das pessoas e também dos seus dias, né? Coisas que eram comuns em seus dias, ele utilizava como elemento que servia de ilustração, de reflexão dentro das parábolas, das histórias contadas, e que era uma metodologia muito eficaz, utilizada por Jesus, simples, eficaz. E nesse capítulo 13, Jesus, nesse conjunto de parábolas, que é tão maravilhoso ler, porque ele vai falando de coisas que vão se fazendo importante para o nosso conhecimento, para nossas vidas, para a nossa compreensão. E quando ele fala nos primeiros versículos da parábola do semeador, uma parábola que ela vai demonstrando que a semente era boa, mas que essa semente boa dependia de um solo, de uma terra boa, para que ela pudesse se produzir, crescer, se desenvolver. Então fica muito nítido que quando Jesus ele vai falando desses primeiros versículos dessa parábola do semeador que saiu a semear, ele deixa claro que o bom desempenho da semente se dava pela necessidade de um bom solo. Mas quando eu leio esses versículos que fala da parábola do grão de mostarda, essa parábola que se faz uma das menores, né? Parábolas de Jesus. A parábola do grão de mostarda, ela se faz uma das menores. E junto a ela, Jesus faz uso de uma outra pequena parábola, que é a parábola do fermento. Então, são duas parábolas que estão reunidas aqui nesses versículos que eu considerei, e que as duas têm uma intenção de revelar algo a nossos corações nessa noite. E fica muito nítido que o que Jesus estava querendo dizer nesses versículos é que o reino de Deus no mundo, apesar de ter uma aparência de que a sua presença ela é insignificante, ela não era notória, ela não era identificada no seu começo, mas com o passar do tempo, ela se espalha, ela vai ganhando forma, ela vai ganhando notoriedade, e ela vai produzindo. E considerando isso, é bem interessante, porque se a semente de mostarda, conforme diz o texto, aqui, dita como sendo a menor, e de fato ela era a menor, não mais hoje. Hoje, outras sementes que foram se desenvolvendo no tempo, como a do morango, né, bem pequena, e outras ganharam esse lugar de menor semente. Mas para aqueles dias, conforme a gente entende que o que Jesus está dizendo aqui está para mais de 2000 anos, né? E essa era a concepção dos agricultores, né? Era a semente que os agricultores e os jardineiros da Palestina eles semeavam. Então é o que eles conheciam como sendo uma das menores ou a menor semente das hortaliças. E claro que Jesus, inserido nesse contexto de realidade daqueles dias, ele faz uso daquilo que ao conhecimento do povo era a menor semente. E é bem interessante porque ela tinha em média entre 0,9 a quase 1,5 centímetros, né? Aliás, milímetros, essa que é a grande verdade. Então, de fato, de diâmetro, né? Então, de fato, era uma pequena semente, pequenina semente. E isso faz-se muito interessante, porque apesar de o tamanho dela ser esse, quando o solo, né, quando a terra apresentava condições favoráveis, elas poderiam chegar até 3, 4 metros de altura. E aí eu fiquei pensando nisso aqui, porque como que uma semente tão minúscula, tão insignificante, e é exatamente com essa intenção que ela vai
vai apontando para nós que por ser uma pequena semente, num curto período de tempo, ou um prazo aí, sei lá, de 5 meses, ou mais, ou menos, ela pudesse produzir fruto, produzir a mostarda, produzir e se tornar uma grande árvore. Coisas que faz com que nós venhamos repensar, porque o que Jesus estava dizendo, e que está explícito aqui, é que ele está falando do reino de Deus. Essa parábola, ela aponta para esse progresso do reino de Deus no mundo. E esse progresso de reino de Deus no mundo, ele se faz importante para nós. Porque nesse domingo, que nós estamos aqui considerando esse texto, que aparentemente não tem nada, ou parece não ter nada a nos informar, eu comecei a pensar o quanto ele se faz significativo, principalmente num tempo em que nós estamos vivendo uma crise e estamos sendo minados, nossa fé, nosso coração, num momento de desânimo, num momento em que a esperança parece estar sumindo, está se esgotando. Mas claro que isso não é uma realidade dos nossos dias apenas. E é por isso que Jesus, ele faz questão de mostrar, através dessa parábola, esse progresso do reino de Deus no mundo, que esse reino que surge dentro de um contexto de humildade, despretensioso, que não era visto e nem valorizado por ninguém, não era considerado, não era notório, mas que quando se espalhando, vai ganhando forma, vai tendo reconhecimento. E o tempo passou, os séculos, e nós estamos hoje, nesse ano de 2021, desculpa, no ano de 2020, né? Eu querendo antecipar, porque nós estamos vivendo feriados que aponta para o final do ano, então já poderíamos dizer que hoje nós estamos vendo o final do ano, prestes a começar um 2021, quando nós estamos no meio de um ano, vivendo como se estivéssemos no fim dele, tendo que aceitar feriados que se anteciparam dar a ideia para nós que o ano já acabou, e a sensação que todos nós temos vivido é que o ano acabou, e tudo isso alterou a agenda de todo mundo, os planos, os projetos, as intenções, o que falávamos de ainda realizar nesse ano, já esquecemos e falamos, não, o ano que vem, e isso ainda apontando com um grãozinho de esperança de que possamos realizar essas coisas que nesse ano temos deixado de realizar, esperando nos consolidar ainda nesse restante de ano, e poder chegar no próximo ano e dar sequência em planos e em projetos. Se é que temos conseguido fazer planos e projetos para um próximo ano. Porque é possível também que muitas pessoas estão tão desalentadas, tão desestimuladas, que nem querem mesmo fazer projeção alguma. E é isso que esse texto ele vem nos ensinar nessa noite, que esse reino que Jesus ele faz questão de comparar, porque ele usa uma parábola e ele diz que o reino dos céus é semelhante ou se assemelha com o grão de mostarda. Jesus ele faz questão de usar uma semente considerada menor para comparar um reino que é tão gigantesco, que é grande, que é imensurável, mas que o seu começo não foi assim. Quando vamos lendo as Escrituras, eu estou no Mateus capítulo 13, quando iniciamos os primeiros capítulos de Mateus, nós nos deparamos com o nascimento de Jesus numa manjedoura. O Jesus que
nasce em uma manjedoura. O bebê, uma criança que nasce em uma manjedoura, que nasce porque não havia lugar na hospedaria para ele, num canto, num lugar daquela hospedagem chamada de estribaria, que era onde era muito mais um depósito, um lugar de animais, e é ali que ele nasce, em condições inapropriadas, mas é ali que ele nasce, o bebê, o menino Jesus. E em que circunstância que ele nasce? Ou melhor, em que família ele nasce? Numa família pobre, numa cidade pobre, cresce como filho de um carpinteiro pobre. Essas as características do reino de Deus que se instalaria no mundo, através do menino Jesus, que quando cresce continua dizendo que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como criar expectativas de um reino proposto por Jesus, quando ele nasce numa condição dessa? Cresce nessas condições de vida, e quando cresce, inicia um ministério, ele traz para perto dele homens para os auxiliar, a quem ele nomeia como apóstolos, o número de 12 homens, que na sua maioria eram pescadores iletrados, que não oferecia requisitos visíveis, capacitação ou capacidade de ser entregue em suas mãos um empreendimento, um projeto de expressão promissora, tão gigantesca, de probabilidades, de percepção e de projeção mundial, ou aliás, que transcende a nossa capacidade de falar de mundo, porque vai para além, se estende à eternidade. E são homens nessas condições que Jesus, depois de um período de oração, escolhe para ser seus discípulos, aqueles a quem durante um período de 3 anos aproximadamente, como ele estaria em muitos lugares, observando, aprendendo o que ele estava fazendo, para que depois pudessem também colocar em prática. Mas ficamos pensando que esses homens seriam os últimos a serem escalados num time para fazer sucesso, num time de profissionais bem-sucedidos. Esses homens eram os últimos a serem escalados. As características pessoal de cada um não propunha expectativas muito além. Jesus então chama esses homens, o Messias, o Emanuel, o ungido, o Filho de Deus, o que tira o pecado do mundo, seria entregue à autoridade, seria torturado, seria crucificado. Então nós estamos diante de relatos que fazia com que toda a população da época olhasse para esse plano, para essa projeção como fracassada. Todos que olhavam para aquilo que estava se desenvolvendo, olhavam com fracasso, com um olhar de desprezo. E talvez diziam entre si: isso aí não vai dar em nada. Esse povo causando esse alvoroço, sendo conduzida por esse Galileu de Nazaré, não vai dar em nada. Isso aí vai se acabar com a velocidade que começou.
reino que está sendo proposto, que traz um olhar de desprezo por todas as pessoas, que demonstra em seu contexto toda impossibilidades. Porque nós estamos falando de um homem que tinha pela frente todo um sistema, todo um governo, todo um império. Mas ele, ao constituir esses discípulos, e mesmo quando tem que enfrentar todos os desafios dos seus dias, ele estabelece uma igreja que vai crescendo, mesmo em meio às impossibilidades, uma igreja que se desenvolve e que alcança o mundo, uma igreja que composta por homens e mulheres que se renderam a Jesus Cristo. Durante o seu período de peregrinação por toda a região de Jerusalém, pelos povoados, pelas cidades, indo até ilhas, falando com multidões, ou falando a um homem, a uma mulher, que faz questão de dizer para aqueles que queriam, ou que ele lhe fazia os convites: olha, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há outros dizendo: olha, se você quiser vir comigo, venha, mas saiba de uma coisa, as raposas têm os seus covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A proposta de Jesus aos homens, às mulheres, às pessoas da época, para empreender esse projeto de salvação, esse plano extraordinário, ele não propunha, ele não era apresentável, não era convidativo. Essa é a razão pela qual a maioria das pessoas que acabavam indo atrás de Jesus eram conhecidas como aqueles que eram os pobres, eram as pessoas menos favorecidas. Alguns poucos homens mais notáveis deram ouvido, deram audiência a Jesus. Algumas poucas mulheres mais notáveis deram atenção. No mais, eram pessoas simples, que mesmo sendo tão simples e não tendo nada o que perder aparentemente, em dado momento chega para Jesus e fala assim: escuta, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Porque até que não tinha nada naqueles dias, tendo recebido um convite, ouvindo ele pregar e aceitando segui-lo, preocupava-se em que não estava tomando uma decisão errada, porque de modo aparente a proposta dele era absurda, era de suicídio, era de conflito com uma potência que era o governo romano, sem possibilidades. Mas a Bíblia diz que esses homens e mulheres que foram ouvindo Jesus, e que a palavra de Jesus foi entrando em seus corações, rompendo barreiras, quebrando paradigmas, removendo amarras, algemas, escamas dos olhos, foi entrando nos corações daquelas pessoas, e à medida com que isso ia acontecendo, elas iam se tornando discípulos de Jesus. Pessoas que começaram a abrir mão das suas vidas, das suas profissões, para segui-lo. De certa maneira, acreditando na proposta, mas não tendo garantia nenhuma, mas acreditando na proposta. Porque já era por eles conhecido o fato de que
Havia um governo que manipulava, havia uma religião manipuladora. Aceitar qualquer coisa que fosse de contra as filosofias, as teorias que eram impostas pelas autoridades, sejam elas romana ou governamental ou religiosa. Isso traria consequências. Mas aqueles homens e mulheres que se tornaram discípulos e discípulas de Jesus, depois de terem visto, de terem andado com Ele, e de um determinado dia, terem visto sendo preso, levado para um sinédrio, do sinédrio para uma crucificação, um reino que vai se instalando, onde a sua figura de representação, ela está sendo levada para a morte. Qual é a perspectiva que fica para quem liderado por Jesus fora durante aquele período e de repente olha e vê ele sendo preso, levado para um sinédrio, para ser pendurado no madeiro, mas até esse momento um sofrimento sem precedente, coroa de espinhos, açoites, pauladas, bofetadas. Aí elas olhavam e viam que a sua figura de representação, o seu rei, estava sendo, naquele momento, sacrificado. Mas a Bíblia mostra que Jesus fala para eles: olha, permaneçam em Jerusalém. E o Pentecostes foi para aqueles 120 discípulos que reunidos permaneceram, seguindo uma ordem de Jesus, uma orientação de Jesus. Permaneceram esperando a promessa, porque Jesus falou que haveria uma promessa, que do alto sobre eles um poder o tomaria e o capacitaria, lhe dando ousadia, lhe dando entendimento, lhe dando dons, trazendo todo o recurso necessário, para que mesmo sendo apenas homens e mulheres, visto por toda a sociedade como desprezíveis, inaptos a tantas coisas, mas não ao reino de Deus e não para o projeto de Deus. E é muito interessante isso, porque o apóstolo Paulo, no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 1, ele diz no verso 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, o que para o mundo é fraqueza. Olha que interessante, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E diz mais o apóstolo Paulo, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Bom, esse texto ele está em total harmonia com o que está dizendo aqui, que Deus escolhe as coisas do mundo que são desprezíveis, que são consideradas loucas, para confundir os sábios. O que Deus faz aqui é algo que só Deus pode fazer. O que não era nada, o que não tem expressão nenhuma, o que nada significa, para produzir, para fazer com que se torne. E é isso que o texto propõe para nós, que quando Deus ele pega esses homens e mulheres, quando Jesus os capacita, quando eles, tomados pela obediência, são cheios do Espírito Santo, e utiliza da ferramenta mais comum, algo que a gente faz todo o tempo, poder de falar, expressar, uma ferramenta já de apropriação de quase todo o ser humano,
o poder da fala. Mas falar o quê? E é isso que no Pentecoste Jesus faz, lhes dá autoridade, lhes dá poder para eles pregarem o Evangelho. E através do Evangelho, porque eu dizia ainda esses dias que Deus, usando a sua palavra, faz questão de mostrar para nós, seres humanos, que Ele poderia ter usado anjos, seres celestiais para realizar a obra dele na terra. Mas Ele conta com homens que Ele levanta, homens e mulheres que Ele encontra, homens e mulheres que se rendem a Ele. A esses homens e mulheres Ele capacita pelo Espírito, para que por meio da pregação do Evangelho, das boas novas, acompanhado do terceiro elemento, oração. Essa junção de homens e mulheres, pregação e oração, produz no mundo a expansão, o espalhar desse reino. Esse reino que era visto com todas as suas fraquezas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas crises, desenvolvido por um Jesus que é totalmente ao contrário, oposto do que se esperava dele. Se espera um Jesus líder de guerra, que talvez nascesse, viesse de uma família nobre, dentro de um palácio, mas ele nasce numa estrebaria, numa manjedoura, filho de um carpinteiro, de uma família pobre, com uma simples, desenvolvendo a profissão da época, considerada também simples, né? Vivendo numa cidade simples, pobre, sei lá, de 50 habitantes, um número muito pequeno de pessoas. E é desse nada, é desse conjunto de impossibilidades que Deus ele faz com que a igreja se desenvolva, se desenvolva com grande expansão. A igreja começa a expandir por toda a Ásia, por toda a África, pela Europa, através de homens e mulheres, que as pessoas não davam nada por elas. Aliás, começando pelo seu líder, pelo seu rei, ninguém dava nada por ele. A família, os próprios irmãos de Jesus riam dele. As pessoas riam, pensavam que Jesus era um lunático, era um endemoniado. No entanto, enquanto as pessoas olhavam com desprezo, enquanto o mundo olhava para Jesus com desprezo, o reino estava sendo propagado de uma cidade pequena, de um povoado, ao nascer e se projetando para o mundo dos seus dias. Jesus capta discípulos, desenvolve, cria uma igreja que não era composta por recursos, a não ser por homens e mulheres que se renderam a Deus, e sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, homens e mulheres dedicaram as suas vidas, e que de repente, na época, o governo romano utiliza de todos os meios, fogueiras. Quantos homens e mulheres, quantos cristãos foram lançados em arenas para serem tragados por animais, por feras? Quantas mulheres, quantos homens foram jogados em fogueiras? Quantas mulheres, quantos homens foram postos em prisões?
quantas perseguições, quantos morreram, quantos mártires, quantas pessoas, ao entregar as suas vidas e aceitar o desafio de servir ao Senhor, foram feitos mártires da história. Estevão, um homem que foi posto como um dos diáconos da igreja, a igreja do Atos, desde o capítulo 1, e que se desenvolve até os dias de hoje, mas que no capítulo 2 são cheios do Espírito Santo. E ao ser cheio do Espírito Santo, aquela igreja tinha um ideal: servir, honrar a Deus, orar, pedir, clamar, proclamar o Evangelho, dizer para as pessoas naqueles dias o quanto era importante que elas abrissem seus corações para Jesus Cristo, o quanto era importante que aquelas pessoas entendessem que o nome de Jesus é o nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Pessoas que estavam com as suas vidas totalmente comprometidas com o fracasso, sem esperança, sem expectativa, sem nenhuma projeção futura, de repente recebem a oportunidade de serem porta-voz do reino de Deus, que vai se espalhando, e que todas as tentativas de pará-los, perseguições, fogueiras, prisões, martírios, não foram capazes, não tiveram poder de enfraquecer, de interromper a fé, a vida, o entusiasmo daqueles cristãos. Todo tipo de perseguição levantada em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Começando pelos judeus, tendo sido um povo de sempre perseguido. Quantas torturas, quantas mortes, quantos milhões, quantos milhares morreram por todo o mundo. Quantos tiranos, como Hitler, como Nero, como Pôncio Pilatos, como Herodes, tentaram interromper, tentaram parar, tentaram enfraquecer, tirar o entusiasmo, tirar o desejo daqueles homens e mulheres de pregarem o Evangelho, de anunciar a Jesus Cristo. Açoites. O apóstolo Paulo, um homem de uma vida cheia de títulos, de status, de recursos, porque um dia se entrega a Jesus Cristo, numa experiência em que ele vai contar ela em algumas circunstâncias, e quando ele vai falar da sua vida com Jesus, da sua experiência com Jesus, na verdade, quando ele vai falar da sua vida, o momento que fica mais marcante para ele é exatamente naquele dia, que depois de quando ele entrega-se a Jesus Cristo, ele tem que uma noite ser posto num cesto, ser descido pela janela, projetando uma fuga para não ser morto, porque agora era um homem que anunciava Jesus Cristo. Era um dessas figuras, um desses discípulos, que abre mão dos seus projetos, das suas vidas, para embarcar num projeto que tem a sua aparência de falência. E quando perguntado desse dia de importância na vida de Paulo, ele faz menção do momento em que ele desce num cesto e tem que sair correndo, e tem que viver correndo, e passa os anos da sua vida
em tantos lugares que era sinônimo de perseguições, açoites, se podem ter sido elas de ordem física, assim como de ordem espiritual, mas que no período da sua experiência, ele não se deixou que arrancassem dele o entusiasmo, o desejo, o anseio, e que ele encerra seus dias dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé, e estou esperando, e estou preparado para essa vinda, para essa busca, para esse momento da minha vida, enquanto eu sinto que daqui eu estou sendo tirado, para estar com o meu Senhor. Mas quem olhando para toda a estrutura, para tudo apresentado, eu fico perguntando, será que se tivessem perguntado para Paulo, tivessem apresentado para Paulo, o apóstolo, todo esse plano, tudo que ele passaria, tudo que ele sofreria, antecipadamente, será que ele teria aceitado o desafio? Mas é por isso que Deus, ele não tem interesse de ficar revelando os nossos dias posteriores. Ele diz na Escritura: basta cada dia o seu mal. É vivendo um dia após o outro, é vivendo um dia após o outro, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então ele está dizendo: vá vivendo, vá caminhando. Não permita que situações adversas da sua vida venham enfraquecer, venham tirar, venham te intimidar, venham tirar de você o desejo de continuar crescendo, porque foi exatamente isso que aconteceu com a igreja. Ela continuou crescendo em todo o mundo, mesmo sob ameaças, sob perseguições, mesmo sob circunstâncias que não apontavam para nenhuma possibilidade. Ela continuou crescendo em todo o mundo. E é por isso que essa palavra de Jesus nesse texto, ela faz a gente pensar, porque na história da humanidade, os homens que representou reinos, os reis de toda a história, de todo o continente, de todo o povo, de toda a geração, toda a nação, sempre desejou conquista, notoriedade, ser grande. Conhecemos as histórias dos reis, dos homens, dos líderes, do desejo de conquista, porque quanto mais se conquistava, mais se projetava para uma grandeza. Tanto que esperavam que Jesus viesse coberto de púrpura, de riqueza e de beleza, porque isso apontaria para uma projeção bem-sucedida. E quantos reinos, Egito, Babilônia, Medos e Persas, romanos, tantos reinos, desejando o poder de domínio, de controle ainda hoje. Tantos homens que durante as suas vidas desejou todo o tempo alcançar recursos, sucesso e terra para se projetar como vitoriosos. Aí, de repente, o que a gente vai ler no capítulo 4 de Daniel, mas em diante, lá no capítulo 7, nós vamos percebendo que a estátua de Nabucodonosor, representada pelo poder e por conquista dos homens que representaram os seus reinos, cabeça de ouro, tronco de prata, peito de prata, tronco de bronze. De repente, pés e pernas de barro, de ferro,
foi o último rei, os romanos, toda uma estátua representando todos os governos até então, é derrubada, é destruída, por uma pedra lançada sem mão, por um reino muito, olhando do ponto de vista humano inferior. Todas as projeções dos reinos, dos homens, de todas as maneiras de tentar se revelar ao mundo, sempre com poder, com notoriedade, não são páreo para um reino que surge de um perfil imperceptível, ignorado, sem nenhuma possibilidade. Os reinos passaram, homens que se consideravam poderosos não existem mais, mas o reino de Deus continua atuante e vivo na terra. O reino de Deus, através da igreja de Deus, continua crescendo nesse mundo. E é isso que nós queremos dizer nessa noite, que todo essa improvável expansão tornou-se provável. O reino imperceptível, onde o próprio Jesus fala que é comparado com o reino de Deus com um grão de mostarda, esse pequeno grão. E ele cita que um homem plantou. Jesus, ele começou a usar os homens, e os homens foram plantando. Durante suas histórias, durante o seu tempo, durante as gerações, foram plantando sementes em terras que foram se constituindo favoráveis e boas. E pessoas foram sendo alcançadas, e de repente ele começa a crescer. Esse reino de Deus começa a tomar uma proporção absurda, gigantesca, por todo o mundo. A igreja de Deus no mundo se tornou essa grande árvore que cresceu. E nesse processo de transformação, de semente para árvore, é claro que levou um tempo gigantesco, e que ainda em processo. Mas quantos têm se acolhido, têm repousado nessa árvore, conforme o texto diz, transforma numa árvore de que as aves do céu vêm fazer seu ninho em seus ramos. A igreja de Deus é essa árvore que agrega homens de todo o mundo e que faz dela os seus ramos. E que ao entrar, talvez entrem com essas características que tinha também os discípulos dos dias de Jesus, improváveis, mas que num processo se tornaram instrumentos que vão semear outras sementes, e vão continuar a semear e continuar a semear. E o reino vai expandindo, vai crescendo, vai sufocando todos os outros reinos existentes, porque são incomparáveis com esse reino de Deus. E eu fiquei pensando nesse texto, porque além de ele propor para nós essa percepção de que o reino de Deus ele é semelhante a esse grão de mostarda, a esse grãozinho pequeno, mas eu fico pensando, se a mostarda, se o grão de mostarda olhasse para si como tendo menos do que 1 centímetro, menos 1,5 milímetro aproximadamente, minúsculo, se esse grão olhasse para si, diante dos desafios, diante de gigantes árvores, será que ela teria coragem de se desenvolver? Será que ela teria coragem de aceitar o desafio de ser semeada em uma terra
para se projetar e tornar-se uma grande árvore, alcançando quase 4 metros de altura. É isso que eu quero que você pense nessa noite, porque o nosso tema hoje ele propõe isso, que pequenos começos eles trazem grandes resultados. E no que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? É que de repente você está aí olhando e pensando, eu não estou entendendo muito bem. Bom, para reforçar, Jesus ainda utiliza de uma outra parábola, e eu quero juntar as duas para nós atentarmos para esse feito. Ele diz que o reino também é comparado, o reino de Deus é comparado com o fermento. Esse fermento que tem na sua casa, na sua geladeira, possivelmente, que você utiliza, as mulheres com maior frequência, para colocar sobre uma receita de bolo, de pão, para que ele ganhe forma, para que ele cresça. É isso que Jesus vai falando, que o reino de Deus também é comparado ao fermento que uma mulher. Se no primeiro momento ele diz que o reino de Deus é comparado com o grão de mostarda que um homem semeou, no segundo ele fala que é como uma mulher que pega o fermento, dizendo que o reino de Deus é realizado por homens e por mulheres. Mulheres. Jesus está dizendo que o reino de Deus é realizado por seres humanos. E ele utiliza as duas classificações, homens e mulheres. Que no mundo de indiferenças e discriminação, às vezes não compreende determinadas coisas e criam-se guerras infundadas. Onde, às vezes, determinadas pessoas são tidas como insuficientes ou improváveis. Jesus fala, não pode vir, porque aqui o reino é feito por vocês e através de vocês. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo para nós hoje é que como a semente do grão de mostarda, que minúscula, plantada, e ninguém olha de um dia para o outro e vê uma reação, é só uma semente colocada no solo, e que o tempo vai passando, e que com um período de tempo ela vai se desenvolvendo, mas quem não conhecendo, olhando, não vai dizer, essa semente vai se tornar uma grande árvore. Uma ação que vai ocorrendo, que o mundo externo vai percebendo. Alguém que passe, vai falando, olha, está crescendo. Olha, está se tornando notório. O reino de Deus tem sido assim. As pessoas criticam, as pessoas julgam, as pessoas desprezam. Mas ele está acontecendo. Está acontecendo. Quantos projetos que Deus tem hoje no mundo e que foram tidos como desprezíveis e improváveis. Eu sou a prova disso nesse litoral aqui vivo. Já tendo dito isso em outras ocasiões, mas não em uma gravação. Quantas vezes, quando há 17 anos passado, tendo começado pregando o evangelho nesse lugar, nesse município, mais precisamente num bairro chamado Barra do Saí, pregando o evangelho, desejando estabelecer a palavra nos corações, iniciando isso num ajuntamento de um grupo pequeno, aonde pessoas, até mesmo que conhecem o poder de Deus, em dado momento dizer, não vai dar nada, não vai produzir nada isso aqui. E para a glória de Deus o tempo passou, e hoje nós somos alguns, já somos um número muito maior, uma comunidade estabelecida, com frutos dessa comunidade, mesmo com todos os intempéries, com todas as barreiras, com todas as crises, com as perseguições, com as adversidades, estamos aqui, mas quem olhasse há 17 anos, há 15 anos passado, olharia e falaria, isso nunca vai se tornar o que é hoje. Mas um dia após o outro, foi ganhando
forma, foi ganhando notoriedade. Pessoas foram olhando, vendo que estava acontecendo alguma coisa, como na igreja primitiva. As pessoas foram percebendo que estava acontecendo alguma coisa com aquelas pessoas. E através do que ali eles se dispunham a fazer, se reuniam, oravam, agradeciam, partiam o pão, celebravam a ceia juntos, comiam, enfim, oravam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Foi se juntando 3.000, 5.000, e hoje os seus milhares e milhares. Um reino que é comparado com um grão de mostarda, que vai se projetando e vai se percebendo, de modo externo, a sua evolução, o seu crescimento. Depois, compara Jesus com o fermento, que quando colocado em uma massa para produzir um bolo, para influenciar naquela massa, de dentro para fora, porque se a semente ela é percebida de fora, o fermento não, ele está agindo, ele está interagindo dentro daquela massa, mas é de dentro para fora, com rapidez, de modo silencioso, porém eficaz. Quando pensa que não está pronto aquele belo bolo. É assim que Deus compara o reino. O fermento, ele vai atuando no interior, ele vai se espalhando, produzindo, mesmo que o homem não consiga perceber, mesmo que ninguém consiga perceber o que é pequeno e que é inserido ali, ele vai ganhando forma. Ele vai ganhando forma, ele vai se espalhando, assim também na mesma coisa que acontece com a massa, ele vai acontecendo na vida. O fermento aqui, é a palavra de Deus, ela vai se espalhando na totalidade da vida humana, as pessoas, e vai produzindo os seus efeitos, e que eu considero esses efeitos extraordinários. Vai libertando as pessoas, vai quebrando as cadeias. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos observar o que a palavra de Deus está dizendo para nós essa noite. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, você quer alcançar resultado, precisa ver pequenos começos. Você de repente está aí, olhando, esperando que você já observe, já tenha no seu olhar a situação toda realizada, e com ela os resultados. Só que eu preciso te falar uma coisa: os resultados eles surgem com pequenos começos, pequenas projeções. O mal que nós infelizmente demonstramos é que nós queremos resultados, e queremos ver os resultados já de imediato. Quantas pessoas pegam um livro e ela lê a primeira folha e já vai para a última? E assim vai fazendo em tudo. Pega, por exemplo, um vídeo, coloca o começo e depois no fim. Quantas pessoas começa um projeto de vida saudável, faz uma semana e abandona na segunda semana porque já queria ter resultados? Quantas pessoas? Quantos projetos eles ficaram pelo caminho porque as pessoas esperavam obter resultado no dia seguinte? Você planta a mostarda, o grão de mostarda, e vai levar tempo para ela se tornar uma árvore, mas um dia alguém vai passar e falar: nossa, que lindo! Mas houve um tempo. Talvez hoje você olhe para a sua vida e olhe e pense assim: eu não consigo encontrar estímulo para eu continuar, porque eu não tenho visto resultados. Será que não é pela frequente desistência? Será que não é porque
não tem se processado, ou não se tem se projetado para esse processo, que ele pode ser demorado, mas ele é progressivo, que vai acontecendo dia após dia, porque tanto a semente quanto o fermento, ele tem uma atuação lenta ou rápido, mas ele vai acontecendo, e às vezes nós não estamos vendo, porque o caso do fermento, ninguém vê ele interagindo, ele produzindo, mas quando menos se espera, ele apresenta o resultado que dele se espera, uma massa levedada. Mas precisa ter um começo, precisa se ter uma iniciativa, precisa começar com pequenos começos, para se alcançar grandes resultados. Ficamos questionando e justificando talvez uma vida que ainda não se desenvolveu, porque talvez ainda não tenha um começo, não baseado na proposta de Jesus, de reino de Deus. O que ele está dizendo é que se você quer fazer parte desse reino, comece. Ah, mas a minha fé é pequena, mas na verdade eu nem sei se eu tenho fé. Lucas 17, Jesus vai falar uma ocasião da fé, e ele fala assim, olha, se a tua fé for comparada a um grão de mostarda, ele utiliza da mostarda mais uma vez, para servir de símbolo, de coisas pequenas e desprezíveis, mas que tem o seu efeito. Se a tua fé for comparada a um grão de mostarda hoje, você pode estar se predispondo a dizer, Deus, eu quero começar uma projeção na minha vida, eu quero começar pedindo para o Senhor que o Senhor venha operar na minha vida hoje, venha me fazer entender, venha abrir os meus olhos, venha fazer eu enxergar, venha fazer eu observar que existem possibilidades, de que eu posso entregar, que eu posso colocar nas tuas mãos, que eu possa entregar e deixar debaixo das tuas mãos tudo aquilo que é pequeno, para que se torne grande, para o louvor da tua glória. Tudo. Você olha hoje para o seu casamento e vê impossibilidades. Você olha hoje para a sua vida profissional e vê impossibilidades. Você olha hoje para tudo que te cerca e você vê impossibilidades. Bom, eu te convido a fazer uma oração. Deus, abre os meus olhos para que eu enxergue. Comece a colocar diante do Senhor. Tenha o poder de percepção das muitas coisas que, se eu colocar diante do Senhor, o Senhor vem com a tua mão poderosa e vai fazer ela se produzir. Que se eu entregar nas tuas mãos, livro de Salmo 18, verso 29, fala, pois contigo desbarato exército, com o meu Deus eu salto muralhas. Talvez sozinho você não salte nem um cone, mas com o Senhor você vai saltar muralhas. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então se alinhe hoje nessa árvore que o Espírito Santo tem manifestado no mundo, chamada igreja, Cristo, Evangelho. Se envolva nessa proposta, se derrame, permita que Ele faça você enxergar possibilidades onde não havia. Faça com que Ele abra os teus olhos hoje e você coloque debaixo da mão dEle, através da fé. Ah, mas a minha fé é pequena, mas ela pode mover montes. Só comece. E eu convido você hoje, ao invés de ficar aí sentado, sentada, olhando para baixo, como quem não tivesse nenhuma expectativa de que as coisas pudessem vir a acontecer nas suas vidas, eu convido você a olhar para esse texto e usar essas duas considerações que Jesus fez: mostarda e fermento. Elementos pequenos e imperceptíveis até, com poder de atuação e de percepção num processo. A sua vida talvez não tenha sido estimulada pelas questões que te cercaram, que te cerca por tanto tempo.
a esperar que você olhe para um crescimento, olhe para uma obra realizada. Quando eu hoje olho para o que Deus propôs e tem confiado em nossas mãos, eu não imaginaria também. Mas eu não imaginava. Por quê? Porque pessoas falavam assim: não vai dar certo. Pessoas falavam assim: olha, fosse você eu mudava o foco. Mas de repente, eu falei: Deus, o Senhor é comigo e eu vou acreditar no que a Tua palavra diz. Que com o Senhor eu posso saltar muralhas. Porque o Senhor adestra minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a guerra. Eu confio na Tua palavra, que o Senhor abre portas onde não existe, o Senhor cria possibilidades. E que aquele que crê no Senhor, acredita que o impossível é possível, porque o Senhor faz possível. Convite a você hoje, é que no seu coração, a sua fé, ela se desenvolva, mesmo que ela seja pequena. Eu te convido a fechar os teus olhos, para todas as questões que envolvem a sua vida, e dizer: Deus, eu preciso, eu quero, eu não sei como começar, eu quero me render, eu quero te servir, eu quero uma nova vida, mas faz hoje na minha vida essa mesma obra de um grão de mostarda, essa mesma obra do que o fermento propõe, que eu possa crescer, que eu possa perceber que dentro de mim está acontecendo uma libertação, mesmo que ninguém veja, eu saiba que esse fermento, que essa presença do Espírito Santo está dentro de mim, está em mim, realizando uma obra de transformação. E não importa com quanto diga ao contrário, eu quero crer na Tua palavra, eu quero crer nas Tuas promessas, eu quero esperar no Senhor. E os projetos e planos, que quando nós olhamos, nós falamos: não vai dar, não tem condições, não tem recurso, não tem possibilidades. Você lembre de que o reino de Deus também, quando se projetou no mundo, através de Jesus, ele era improvável, mas todo homem e todos os olhos viram naquele dia, que mesmo quando mataram Jesus, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele estava dizendo: olha, vocês podem tentar, mas esse reino aqui, ele é inabalável. E quando um homem coloca a sua vida sob o cuidado de Deus, os planos que a ele é confiado, o Senhor, Ele vai protegendo, Ele vai projetando, e não importa com quanto se levantem, como disse Gamaliel, o que é de Deus permanece, o que é de Deus permanece. Como disse Paulo apóstolo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como disse o profeta, agindo Deus, quem impedirá? Como disse o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso crer. Creia. As suas forças podem serem pequenas, podem ser poucas, mas coloque hoje à disposição do reino de Deus e num processo, porque é processual. Não espere o resultado no dia seguinte, espere o resultado no tempo certo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, apenas permita que você hoje tenha um pequeno começo. Porque pode parecer pequeno, pode ser só um passo, mas tem que ser um de cada vez mesmo. Não adianta no seu coração você dizer: eu tenho vontade, eu tenho vontade, eu queria, eu desejo. Se você não tiver iniciativa, não vai acontecer. Porque diz que um homem foi lá e plantou a semente da mostarda. O que significa que a terra por si só ela não produz a semente da mostarda. A terra produz erva daninha.
A terra não produz grãos, a terra não produz trigo, não produz milho, não produz nada. A terra só está lá. Se quisermos que a terra produzir alguma coisa, temos que colocar a semente lá. Então a semente significa hoje para você começar. Pequenos começos vão produzir grandes resultados. Na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua vida profissional, em todas as outras áreas, aqui Deus precisa de agir. Apenas tenha iniciativa e coloque tudo sob o cuidado de Deus. E peça: Deus, abre os meus olhos para eu começar a enxergar nas pequenas coisas, grandes oportunidades, nos pequenos feitos, resultados que são inesgotáveis. Ajuda-me a enxergar, porque eu sei que Tu és poderoso para fazer muito mais do que eu penso e do que eu peço. Comece hoje. Eu quero entender Deus, eu quero entender as Escrituras. Comece pelo começo. Eu quero ser cristão. Comece se rendendo, aceitando como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Eu quero libertação, então conheça a verdade, porque Jesus liberta através da verdade. Eu quero que a minha casa tenha paz, então entregue a Jesus a sua família. Eu quero que o meu casamento seja um casamento abençoado, então traga Jesus para dentro do teu casamento. Eu quero prosperidade, então coloque as questões da tua vida sob o cuidado de Deus. Eu quero paz no meu interior, então pare de propor guerra, plante paz no seu interior. Tudo que você quiser, começa com pequenos gestos ou pequenos começos. E amanhã, os resultados serão tão grandes, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Hoje eu quero orar por você, que só olha impossibilidades ao seu redor. Seja essa impossibilidade de ter uma vida cristã, onde você fala assim: eu gostaria, mas tem muitas coisas que impedem. Não esqueça que homens poderosos impediram de o reino de Deus avançar, matando, crucificando, perseguindo, e não conseguiram. Não esqueça que quando o fermento posto numa massa, ninguém está vendo, mas ele está agindo e ele vai produzir o seu resultado. Espere que os resultados virão, mas enquanto eles não chegarem, não desfaleça, não perca o ânimo, não perca o equilíbrio, não perca o desejo. Então eu quero orar com você hoje em nome de Jesus Cristo, para que você saia desse momento falando: Deus, eu quero que os meus olhos enxerguem possibilidades onde elas não existem pelos olhos carnais. Deus, eu quero encontrar hoje aqui, a partir dessa palavra, um elemento motivador. E esse elemento motivador é fé. Que hoje brote no seu coração uma fé capaz de gerar esperança. E como consequência de uma fé geradora de esperança, você possa obter resultados que sejam perceptíveis por todos quanto olhar e falar: olha, é indiscutível que existe um resultado, é inaceitável que não digam que ali está acontecendo alguma coisa, porque está acontecendo, Deus está produzindo, o Espírito Santo está produzindo, e eu quero crer que nessa noite, o Espírito Santo, Ele está produzindo na sua vida, Ele está produzindo na sua casa, na sua família, nesse ambiente de impossibilidades, Ele está produzindo coisas extraordinárias. Eu quero crer nessa noite, eu quero unir a minha fé à sua, eu quero clamar e quero invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, e dizer para você, em nome de Jesus, olha, ainda que as circunstâncias, elas digam totalmente o contrário, mas creia, tão somente creia, coloque diante do Senhor, diga: Deus, faça como o servo do Senhor, o profeta do Senhor, falara em oração acerca daquele moço que não enxergava. Abre os meus olhos para que eu veja as possibilidades, abre os meus olhos para que eu veja que existe sim uma saída, existe sim condições, existe sim possibilidades. E eu quero começar, ainda que
eu quero começar ainda que percebendo as minhas dificuldades, eu quero começar ainda sabendo que eu tenho crises, ainda sabendo que eu não tenho força por si, mas eu quero começar, porque eu quero, Deus, alcançar, eu quero libertação, eu quero graça na minha vida, eu quero paz, eu quero mais, eu quero te servir, eu quero plantar também a semente do teu reino, eu quero acolher como uma semente que cresce, tornando-se uma árvore, conforme dito hoje, aonde as aves se aninham. Eu quero ser uma árvore frondosa, produtiva, em que o teu nome seja glorificado, em que pessoas possam se achegar e sentir que existe sombra, que existe fruto, que existe o que se oferecer. Então, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, sobre a vida dos teus filhos e filhas, todos quanto ouvem a tua palavra, que haja um despertamento, que haja nos corações uma expansão, para que o teu reino se instale no coração, porque são palavras tuas, quando disse, o reino está em vós, que o teu reino se instale em cada coração nessa noite, ainda que aparentemente com impossibilidades, por tantos fatores, mas que comece a produzir como fermento na massa, de dentro para fora, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, e todos possam dizer, não tem como não afirmar que uma obra está acontecendo ali, que algo está acontecendo. É a minha oração nessa noite sobre a vida de todos que ouvem e poderão a ouvir em outro tempo, que o Senhor os alcance pelo poder do nome de Jesus, e uma obra extraordinária esteja sendo feita na vida de todos, porque o teu reino está em evidência, o teu reino no mundo está em expansão, a tua igreja está crescendo no mundo, está avançando para alcançar vidas, e não importa com quantos Satanás se levante, não importa com quanto homens se levantem, não importa com quanto crises se instalem, o teu reino vai crescer, porque eu creio assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe o seu coração, a sua família, que o Espírito Santo de Deus realize grandes feitos, e que o nome dele seja reconhecido, que você se dobre hoje, se quebrante hoje, e faça e permita que ele faça morada, amém? Um forte abraço, um beijo no seu coração, e até a próxima, permitindo Deus, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos estamos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer.
viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre São Paulo, sobre o Brasil, pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus, só tu és o Deus eterno, sobre, profetize, igreja. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Não há outro Deus, não há outro Deus, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu.